Então vamos lá. Pessoal, o que é relevante aqui? Bom, geralmente, parte histórica não costuma ser tão cobrada em prova não, tá? Mas a gente costuma comentar em sala, até para não falar coisas soltas, tem que entender o que você está estudando, porque os outros assuntos ficam mais fáceis para você compreender, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a historinha do MP no mundo, depois eu falo sobre o termo parquet e a gente começa com as constituições. Bom, existiu uma certa polêmica no Ministério Público em nível mundial sobre a sua origem. Diz a doutrina sobre o assunto que o Ministério Público ele teve origem desde o Egito Antigo. Ó, a pessoa que coisa. Nessa época aqui, tinha um personagem lá do Egito chamado Magiai. E quem era esse Magiai? Ele era o representante dos interesses do faraó na época. O que ele fazia? Lembra daquela parte lá do seu direito administrativo chamado responsabilidade civil do Estado? Lembra daquela partezinha? Responsabilidade objetiva, subjetiva. Não tinha uma teoria que falava de uma tal de irresponsabilidade do Estado? Lembra disso? Que o rei não podia errar, né? O rei não errava, o rei não podia, digamos assim, dialogar com o cidadão em geral, a população em geral, né? Ele não podia ficar mais ou menos no mesmo nível, aquela aberração toda, né? Naquela época, então, como o faraó não queria ter contato com a plebe, né, com a população em geral, ele era representado por esse cidadãozinho aqui, um tal de Magiai. Então ele chegava e fazia a ligação entre o faraó, os seus interesses, com o interesse da massa, né, da população do Egito da época. Aí vem um detalhe, começou-se a despertar essa ideia de que alguém poderia atuar como representante de outra pessoa. Seria uma ideia de alguém atuar representando outra pessoa. Tranquilo, isso aqui foi só uma coisa bem embrionária, uma coisa bem no iniciozinho, né? Depois, com a evolução da humanidade, vieram os vários impérios, o romano, né? A queda do romano, aquela coisa toda, até que nós chegamos no período que é o Império Napoleônico, né? Com a famosa Revolução Francesa. A Revolução Francesa marcou muito a história da humanidade, né? Nós sabemos que a Revolução Francesa, ela 1789, né? Ela fez a queda da Bastilha, mudou a Idade Moderna para a contemporânea, aquela coisa toda. Veio aqueles ideais dos séculos das luzes, lembram? Século das luzes, né? Então veio o século das luzes, que formado pelos iluministas, né? Lembram? Os déspotas esclarecidos, não é isso? Então o iluminismo, o ideal do iluminismo. O iluminismo ele tinha 3 lemas, quem lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade, muito bem. Então, com esses ideais aí, pessoal, do iluminismo, preconizados aí pela Revolução Francesa, né? Aí você começou a ter uma visão mais liberal das coisas, né? Mas mesmo assim, já existia, né? Ainda existia a questão da monarquia, né? Do absolutismo, mas começou-se a quebrar um pouco isso. Com a Revolução Francesa, criou-se a ideia, né? Veio a ideia dos procuradores do rei. Então, os procuradores do rei, ou os procuradores da coroa, que é um termo até mais usado pela doutrina, eles atuavam como se fossem esses aqui, lá do Egito Antigo. Só que agora você tinha uma monarquia que estava começando a modificar pela Revolução Francesa, enfim. O que interessa para nós aqui é entender o seguinte. Começou-se a despertar a ideia, com base desde o Egito Antigo, de que alguém poderia representar os interesses de outra pessoa, principalmente os procuradores da coroa. Aí, com a Revolução Francesa e o Iluminismo, pensou-se assim, por que não representar a sociedade? Por que não representar o povo? Por que não representar a maioria? Aí que se começou a criar a ideia de Ministério Público, através dessa ideia aqui. Ou seja, começou-se a, digamos assim, modificar essa noção de procurar defender os interesses da coroa para também defender os interesses da sociedade. E foi aí que, basicamente, começou-se a criar, ainda que de forma muito tímida, né, a figura do Ministério Público. Resumindo a história, segundo a maioria da doutrina, o Ministério Público, basicamente, em termos mundiais, teve origem aonde? Na França. Revolução Francesa, basicamente em níveis mundiais, ok? Principalmente após a Revolução Francesa. É só um marco histórico para você lembrar para a sua prova, mas
Até hoje, em prova para servidor, eu nunca vi questão sobre esse tema, mas é bom você saber, tá? Só para você poder despertar, aguçar a curiosidade e começar a entender melhor o assunto, ok? Então, em níveis mundiais, França. Beleza. E em níveis Brasil? Bom, em nível de Brasil. No Brasil, dizem que o primeiro documento falando sobre o Ministério Público foi de 1854, mas pra gente isso não é relevante não. Pra gente, eu tô até aprofundando o assunto quando eu for falar do resumo das Constituições, pra a gente ficar garantido, né? Porque o CESP tem mania de colocar as coisas no edital e cobrar às vezes um pouquinho mais, não tem? Quer ver? Vou dar um exemplo. Quem fez TJ aqui? Professor, eu fiz, mas não quero dizer que eu fiz não. Tá bom, não nada não. Mas no seu edital do TJ, não tinha entidades paraestatais. Eu digo isso porque eu peguei várias turmas de TJ de administrativo. Não tinha. A prova cobrou. E aí? Ah, professor, mas tinha administração pública. Sim, mas paraestatal faz parte da administração pública? E aí? Ou seja, tem que estudar o que é e o que não é. Ou seja, na dúvida é melhor o quê? Estudar um pouquinho mais, porque se cobrar o Supremo, o STJ, né? O Supremo STJ tem decidido que não cabe anulação de questão de concurso, muitas vezes porque é mérito, né? Já ouviram falar disso? Então é melhor o quê? Estudar um pouquinho mais para se garantir para não ter problema, ok? Então, fechou, origem mundial, Ministério Público, França. Beleza. Vou falar de outro item agora, ainda dentro dessa partezinha histórica. O outro item é o seguinte, ó. Termo parquet. Termo parquet. Professor, o termo parquet vem da França. Vem, exatamente. Como é que é o termo parquet? Bom, o termo parquet diz o quê, pessoal? Significa tão somente Ministério Público. De onde é que vem? Também questão de prova, cobrando isso, talvez seja um pouco improvável, mas de repente no item ele coloca o parquet, aí você tem que saber que o parquet significa Ministério Público. Por que isso? Nessa época aqui, em que você tinha os interesses defendidos pelos procuradores da coroa, quando esses procuradores eles iam atuar e quando eles começaram a despertar interesse em atuar em nome da sociedade, você tinha mais ou menos o quê? Você tinha um juiz, que era basicamente um julgador, que ele sempre ficava em cima de uma estrutura acima das partes, né? E você tinha a figura desse procurador aqui, que mesmo que estava representando, na verdade, os interesses da sociedade, que estava começando a ter resquícios de Ministério Público. Então, para esse procurador não ficar abaixo do juiz, ele ficava também acima de um estradozinho de madeira, para ficar do mesmo quê? Nível. Então, é como se fosse um palanquezinho de madeira, um tabladozinho de madeira. Então, esse tablado aqui de madeira, que a doutrina chama, parquet. Tablado de madeira. Professor, quer dizer que o Ministério Público significa tablado de madeira? É. É porque o nome parquet vem daí, né? É justamente para evitar o que, pessoal? Hierarquia entre quem? Ministério Público e juiz. E isso vem até hoje. Quem já foi para uma audiência aqui e já presenciou, você vê que o juiz fica aqui e do lado direito dele fica quem? O membro do Ministério Público. E isso a gente vai ver lá na aula 3 ou 4. Prerrogativas institucionais do membro do Ministério Público. Está sentado no mesmo plano à direita do julgador no ato da sessão, no ato do julgamento, ok? Então isso vem desde aqui, ó. Então lembre-se, o termo parquet também vem da França, que significa o tablado de madeira, né, o palanquezinho, o estradozinho de madeira, que o membro do Ministério Público ou o procurador da época ficava em cima para ficar do mesmo nível que os juízes, né? Para ficar do mesmo plano, né, na mesma hierarquia dos juízes. Ficou claro isso? Muito bem, beleza. Também não é tão, digamos assim, uma coisa indispensável para a prova, mas é bom você saber também para ter essa ideia. Tudo faz parte de um contexto. E o CESP é uma banca muito multidisciplinar. Então, às vezes, numa só questão, por mais que o assunto não caia diretamente, vai te ajudar a matar outras questões. Não é isso? Muito bom. Agora, a gente já começa a falar aqui de assuntos mais relevantes. Que eu vou continuar aqui, saindo da parte histórica, vou criar outro item aqui do lado. Que é, aí coloca assim, pessoal, evolução do Ministério Público, MP, nas constituições brasileiras. Evolução do Ministério Público
nas constituições brasileiras. Pessoal, vamos fazer uma estratégia aqui para a gente ganhar cada vez mais tempo e conseguir anotar o máximo de informações possível, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar cada Constituição brasileira e a gente vai anotando as principais ou a principal característica relacionada ao Ministério Público. Vai ter Constituição aqui que vai ter mais de 2, 3 características que são relevantes. Vai ter uma outra que vai ter uma só. Vai ter uma que não vai ter praticamente nada, como por exemplo essas 2 primeiras, que nada falaram de Ministério Público. Mas o que é interessante aqui é você compreender a evolução do Ministério Público desde a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1824. Vamos anotar um pouquinho sobre ela? Vamos lá. Não fez nenhuma menção, aqui ó, pode anotar aqui do lado. Não fez nenhuma menção ao Ministério Público. Não fez nenhuma menção ao Ministério Público. Muito bem. Ponto e vírgula. Aí na mesma linha, para a gente fechar. Essa aqui você sabe, quer ver? Quantos poderes tinham nessa época? Legislativo, Executivo, Judiciário e... Muito bom, isso aí. Então coloca assim, continuando na mesma linha. Na época, vírgula, existiam 4 poderes. Na época, vírgula, existiam 4 poderes. 2 pontos. O Executivo, vírgula, Legislativo, o Executivo, vírgula, Legislativo, vírgula, Judiciário e Moderador.